linkados. E aí, meus pequenos padawans que apreciavam na cantina da escola uma iguaria chamada creme de chocolate que tinha gosto de tudo menos de chocolate. Eu trago para vocês o episódio 2 do Linkados, um projeto que busca falar cada um de um assunto de forma conexa. Que achou? De forma onde um assunto complementa o outro. Nessa feita, iremos falar de propaganda, Hanna-Barbera e a quarta fase do universo Marvel. Mas eu não vou fazer a abertura de hoje. Hoje eu convido o meu amigo de grandemente, o Megamente, o nosso amigo Jake. Aqui estão agora os volantes mais birutas do mundo para realizar mais uma corrida maluca. Uma disputa pelo título de volante mais biruta do mundo. Aí estão eles se alinhando. Primeiro, o carro de linhas arrojadas de Jake Perfeito. Putz, só amanhã. Em seguida, Ítalo Lenhador e Dentes de Serra. Opa! E logo atrás, vemos a máquina do mal com seu volante malicioso e cheio de más intenções, Johnny Bigode e o seu ajudante Muttley, sempre prontos a aplicar um golpe sujo. Atenção, partiram! Fala pessoal, aqui é o Jake falando. Hoje vamos falar de Hanna-Barbera, conglomerado de mais de 160 desenhos, cara. Não, aglomeração não pode. Aglomeração não pode, é bandeira preta, o negócio, tá? Peraí, Hanna-Barbera é uma mulher, isso aí? Ela abriu uma barbearia. Não, ênfase pra algo que saiu bem despercebido. Hitler. Mistura de Hitler. Não, Hitler. Mistura de Hitler com Muttley. Meu queridinho, faça a risadinha no Muttley, por favor. Puta merda. É um fôlego, hein? Também com esse imenso tórax. Caralho, quem não te conhece diz que fuma cigarro desde os 7 anos. Ou antes. Puta merda. Então, só pontuando, eu vou falar de propaganda. Mesmo eu falo da Hanna-Barbera, seus desenhos nostálgicos. Sempre tem um lerdinho, né? Ítalo? Qual foi? Pronto, agora a culpa é minha. Fala o que tu vai falar, desgraçado. Já foi mencionado sobre a quarta fase da Marvel. Faz bonitinho, bonitinho. Vai, volta a fita. Peraí. Beleza. Finge que nada aconteceu. Não. Não, cara. Não. Pula pra próxima Esse parte. vídeo botava em preto e branco agora, sabe? Pula pra próxima parte, pelo amor Bota os grilinhos aí, por favor. Dando início, então, à questão da propaganda. Algo que vai lhe influenciar para o bem, para o mal, para fazer com que você sinta boas emoções, para que você se sinta inflamado quanto às perspectivas, eu falei perspectivas, foi isso que eu falei, da sua nação ou até mesmo da sua fé. A propaganda existe desde que a gente tem registros históricos, praticamente, certo? O registro mais antigo que se tem da propaganda é de 515 a.C. E ela vem do termo latim, da palavra propagare, que significa o ato de difundir algo. Antigamente se referindo à técnica do plantio, da questão da vinha, propagar os seus galhos. Olha que chique. Olha, cultura. Linkados também é cultura. Mas termina por aí. Agora a gente só vai falar merda em cima disso. Lembrando da questão, coisa que eu devia ter dito lá no início, esse podcast é para mais de 18, porque a gente é meio boca suja. Apesar de ter assunto de criança, é pra mais de 18. Isso aí. A gente vai falar de hentai. Sai daqui. Bom, como eu disse, a questão do primeiro registro histórico da propaganda data de 515 a.C. A inscrição de Paestum, certo? Ela fica lá no Oriente, lá na província de Kermanshah, no Irã. E é um documento histórico
bastante importante porque ele serviu para o deciframento de uma língua até então esquecida, a escrita cuneiforme, certo? Pouco. Peraí, só pra acentuar, eu quero sim, tá? Eu quero. Quero mais chá. Quero manchar? Isso, quero mais chá, tá? Pode me dar mais uma xícara, por favor. Só cuidado pra não derrubar na camiseta, né? Mas olha só, ele tá engraçado, ele começa na quinta-feira. Porque tu não quer manchar. Nossa senhora! Mas esse vai ser o episódio das piadinhas ruins, então. Já muda o contexto. Pode continuar. Meu chapéu. Voltando a deixa, o texto é uma inscrição de declaração de Dário I. Ele mandou fazer essa inscrição com a longa história da ascensão diante do poder, diante do usurpador Esmerdes. Pronto, podem zoar. Nossa! Não, eu vou deixar. Mas aí a piada já tá pronta? Eu não tenho coragem de fazer isso. E ele é considerado, então, a primeira propaganda porque ele serviu nada mais, nada menos do que jogar confete em cima de si mesmo. Serviu para dizer, eu sou foda, eu fiz isso aqui e eu quero que todo mundo saiba. Ou seja, ele fez uma propaganda de si mesmo, certo? E ela veio evoluindo no decorrer das eras, no decorrer dos anos, dos séculos, de uma forma que ela foi utilizada dessa forma inteligente a partir do século XVII, certo? Onde foi utilizado através dos cardeais, estabelecido pelo Papa Urbano VIII, para supervisionar a propagação da fé nas missões estrangeiras, certo? Era um conjunto de normas que o pessoal da igreja tinha que fazer para difundir a fé da forma que o Papa Urbano queria, né? Tu vê. Ele nasce, então, da questão de controle, de mandar a informação que se quer passar para uma massa, para uma questão de um público que tu precisa atingir, certo? E na evolução desse assunto, ela foi utilizada, inclusive, como arma, certo? Porque ela visava influenciar os fins ideológicos, políticos e emoções, certo? E na Primeira Guerra, até vocês já devem ter visto aquele cartazinho com o tio Sam, I want you. Sim. É isso aí. Bem icônico. Ele foi, então, desenvolvido, deixa eu pegar aqui a informação correta, essa parte vai ser cortada. Porra, me perdi. Cadê? Tá. Certo. Essas técnicas foram utilizadas então na Primeira Guerra pelo jornalista Walter Lippmann e pelo psicólogo Edward Bernays, sobrinho de nada mais, nada menos do que Sigmund Freud. Durante a Primeira Guerra, eles foram responsáveis e contratados pelo presidente dos Estados Unidos para influenciar a opinião pública para que os Estados Unidos entrassem na guerra ao lado da Inglaterra. Isso deu tão certo que provocou uma histeria, um nacionalismo anti-alemão tão intenso que até originou bastante das políticas utilizadas posteriormente pelos nazistas, certo? Eles viram que era uma forma bem ideológica, bem fervorosa de fazer com que a informação se propagasse. Daí, propaganda, né, querido? E esses filha da puta, desses nazistas, como eu citei antes, eles conseguiram, então, evoluir a questão do seu partido, da sua ideologia, bem por conta de toda a história que se decorreu na Primeira Guerra e também com bastante auxílio da propaganda, certo? Depois da Primeira Guerra, medidas severas foram tomadas contra a Alemanha, onde, cara, eles estavam tipo o Brasil, devendo até o Boga, né? O pessoal não aliviou na hora de achar os culpados da Primeira Guerra e botaram sanções, inclusive uma multa enormíssima que quebrou toda a economia alemã, certo?
Então, esses partidos, como eram conhecidos, eles foram evoluindo através das suas ideologias e com bastante ênfase na questão de ter que ser visto. Para isso, eles utilizavam a propaganda. Às vezes de forma simples. O Partido Nazista iniciou nas cervejarias bávaras, onde se reuniam o pessoal do partido e falava em meio à bebida e os discursos inflamados as ideologias que eles tinham para a época de melhorar aquela Alemanha que tinha sido lascada por conta de uma guerra que perdeu. Hoje em dia se utiliza um recurso parecido. De longe não tô querendo fazer com que pareça uma questão nazista, mas cerveja e um discurso bem chamativo está sendo utilizado, né? Vai verão, vem verão. Vai verão, vem verão. A propaganda é algo atemporal, na verdade, como né? Essa questão de usar para Estado-nação. Isso aí, propaganda é a arma do negócio. Voltando então à questão da Segunda Guerra, depois de consolidado o Partido Nazista e toda a calhordice, a filha da putice que eles fizeram, através bastante da propaganda, inclusive de um filho da puta conhecido como Joseph Goebbels, que fez com que o nazismo fosse divulgado no tanto que foi, no cerimonialismo que era feito, porque quem olhava de dentro da Alemanha, quem tinha a perspectiva, enxergava aquilo como a apoteose da Alemanha. Eles vinham de uma guerra perdida, de uma questão onde eles estavam devendo até as cuecas, e do nada vem um partido que melhora a tua vida assim em 300%. É claro, em cima de coisa muito ruim. Mas não dá para negar que os caboclos utilizavam bem da propaganda para difundir, então, as ideologias. Ilusão pura isso aí. Pois é uma forma de manipular. Até tu tem que ler bem nas entrelinhas o que uma propaganda, o que é algo que está te influenciando, o que um Não falei. O que um esquema de pirâmide pode te levar, porque nem sempre Marketing multimídia. Marketing multimídia. Nem sempre a propaganda está idealizada para o teu bem. É bastante interessante tu analisar, inclusive na questão onde a propaganda te pede para fazer algo. Que ela te pede com que tu mude o teu estilo de vida, tu tem que ter então um filtro muito bom até onde vai ser deixado pela influência e fazer a coisa certa. Na verdade, nesse ponto onde eles falam algo na afirmativa, né, na forma afirmativa das frases, é justamente cheio de estratégias por trás disso, que inclusive os publicitários estudaram esse publicitário, esse propagandista alemão, né? A propaganda nazista, ela ficou muito famosa. Então, hoje em dia, muitas vezes você vê uma propaganda sempre com a cor laranja, porque é boa para memória, ou alguma cor que se destaca, a fonte de tal forma que já é utilizada. Então, tudo tem a ver com como as pessoas respondem. Existem várias pesquisas em cima do resultado das propagandas, né? Aí que tá. E tem propagandas que você, inclusive, não percebe. Jequiti. Dá um cortezinho rápido. Essas são, no caso, mais voltadas para uma questão de influência, certo? Elas são propositalmente deixadas, assim, por exemplo, numa série onde tem uma certa cena, eles estão bebendo uma certa bebida e escancaradamente assim aparece no canto, assim. Daí tu leva a intenção bacana, tipo, eu gosto bastante dessa série. Nessa série eles bebem essa bebida aqui. Opa, eu vou começar a beber também. Involuntariamente, isso acontece. Não é dito assim, o personagem da série, tu vai beber essa bebida. É tipo um merchandisingzinho que ele fica subentendido ali e tu acaba sendo influenciado. Partindo então para a questão mais publicitária da propaganda, a gente teve um avanço enorme com o início da questão televisiva
nas propagandas do Brasil. A gente já tinha uma forte base que iniciou no rádio, afinal, quem nunca ouviu uma propaganda de rádio do tipo cigarros, trovão, uma tragada, adeus pulmão. Era a frase de impacto, né? Isso aí, era justamente uma forma bacana de trazer uma frase com, é claro, o efeito sonoro, fazendo com que um bordão fosse memorizado, certo? Que era uma forma de fazer isso no rádio. Deve ter enormes propagandas que você deve ter escutado no rádio, principalmente se você se criou aqui na Serra Gaúcha, certo? Do tipo, Rádio Viva! Bordões. Exatamente. Clássicos pra caramba, que ajudam a fixar essa ideia de propagar, de divulgar, fazer com que você ouça, você se lembre de tal marca, ou até mesmo da própria emissora mesmo. Essa questão de quando a propaganda é curta, eu vejo que as marcas elas investem na repetição. Então elas não param de repetir aquele bordão, mostram aquela imagem. Por exemplo, eu me recordo de cara na Skol, né? Desce redondo e o símbolo deles é uma volta, né? Então não tem como tu não desassociar isso, né? E tem a questão do logotipo, que ajuda bastante para propaganda. Se tu colocar a escrita Coca-Cola num banner, vai ser em qualquer lugar do mundo, todo mundo vai saber que é a marca da Coca-Cola. Eu vou saber. Existem pesquisas que... Sim, existem pesquisas que 98% do mundo conhece a Coca-Cola. Se duvidar, até de olho fechado. O Ítalo sente no rim o logo da Coca-Cola. E a gente entra num mérito tão grande para a questão da propaganda que existe, inclusive, prêmios para propaganda. Existe um prêmio anual para propaganda brasileira. Deixa eu até pegar aqui, que eu acho que eu fechei a página. Memória da Propaganda e Profissionais do Ano, certo? Ele premia as melhores propagandas e entre elas estão as mais conhecidas. Por exemplo, aquela propaganda da Tortuguita. Quem não lembra da Tortuguita se comendo a cabeça da outra e dizendo estampida? Sempre. Tanto que ficou depois marcado na nossa infância, né? Ou queria começar pela perninha, ou pela cabeça, enfim. Isso foi levando pra nossa vida também. Criou-se o ritual de comer a Tortuguita. Ritual. Aí que tá. Brahma, refresca até pensamento. Exatamente. Quem não lembra dos limãozinhos da Pepsi, velho? Da Pepsi Twist, mano. Nossa, era incrível. Ele sempre tirando, dizia, vou pegar sua irmã. Calma, um de cada vez. Exatamente. Também tem a propaganda da Bombril. Daí a gente já entra no mérito do garoto propaganda. Quem que não lembra daquele careca lá falando com a senhora? Pode comprar o Bombril, que tem 1001 utilidade, aquele jeitinho baitola. Cara, é muito interessante essa questão do garoto propaganda da Bombril. Eu ouvi falar um tempo atrás e o cara é muito alto, ele tinha mais ou menos a minha altura, assim, uns 2 metros ou mais. E aí vocês lembram na propaganda que a mesa tá bem perto do peito dele, né? Eles pegaram uma mesa comum, só que tiveram que colocar basicamente uma outra mesa embaixo pra mesa chegar na altura do peito dele. Pra ficar agradável, mostrar o Bombril perto da cara dele, sabe? Fizeram tipo um andaime. Exatamente. Engraçado, falando em Bombril, como que as marcas elas monopolizam alguns mercados, né? Porque a Bombril, eu pelo menos na minha infância, muitas vezes alguém falava, compra um Bombril, sabe? Usa Bombril pra lavar essa louça. Não é necessariamente a marca, né? Era algo que eu ia chegar no mérito também. O que vocês entendem, então, pela palavra Ray-Ban? Ray-Ban, óculos, né, cara? Óculos escuros. Aí que tá. Sempre. Ray-Ban é a marca. Exato. Só que tu não tem como não associar a questão do Ray-Ban com óculos escuros, de tão difundido, que nem a questão do Bombril. Exato. Falando assim, regionalmente, né, cara, pra nossa região, a gente tem, por exemplo... acho que é pra nossa região mesmo. A gente tem, por exemplo, Que Boa,
A gente fala que boa pra tudo, mas duvido alguém que fale água sanitária. Água sanitária. Que boa é uma marca de água sanitária. Os mais antigos, inclusive, não conheciam sabão em pó, eles conheciam somente Rinso. Essa eu não sabia, cara. Bem interessante, não sabia dessa. Nescau, por exemplo. Quem fala achocolatado? Mas ninguém fala achocolatado em pó. Ninguém fala, cara. Ou é Todinho ou é Nescau, meu querido. Não tem. Exatamente. Então, a questão da propaganda, ela reforça tanto uma logo de tantas formas. Uma logo não, uma ideologia, uma marca, uma religião, um nacionalismo, de tantas formas possíveis, de tantas maneiras, que ela está presente em praticamente tudo que tu olhar. Olha em volta. Agora mesmo, tem um logotipo no teu celular, tem uma propaganda passando na TV, tem um anúncio, provavelmente, antes do início desse vídeo, tomara, que daí ele começa a monetizar legal. Aonde você olhar, tem um esforço de alguém que criou um design, que criou um jingle, que fez algo dentro da propaganda para trazer, então, para ti uma sensação ou uma questão de influência, de venda, algo que faz com que o seu dia a dia seja marcado, uma ideologia seja passada ou uma marca seja exposta, certo? A questão das formas de propaganda. Os anúncios publicitários, como eu disse, iniciaram então com a vinda da rádio, certo? De forma mais comercial, eu me refiro. Antes disso, eles vinham impressos. Todo mundo consumia jornal e ainda consome até hoje. Depois televisionados, onde a gente teve a prática do audiovisual, que foi um salto bastante grande para as produções. Tanto é que desde aquela época tinha agências que viviam apenas da questão de propaganda. Foi um nicho que na época moderna se criou algo que não se imaginava. É que nem os antigos, pegar alguém da época dos nossos avós e dizer que no futuro ia ter água engarrafada para vender. O pessoal ia dar uma olhada na cara desse caboclo e ia dar risada. A questão da propaganda em si virou uma profissão e hoje em dia tem especialistas, inclusive planos de governo voltados para a questão de propaganda, de tão importante que ela ficou. Um dos meios mais viáveis, então, inclusive já na época do jornal, foi a questão do cartoon. Às vezes, a propaganda de cunho político, até conhecida como charge, era difundida diversas vezes em folhetins e próprios jornais, certo? O cartoon, ele serviu numa época onde o recurso da fotografia não era muito viável, era um custo muitíssimo elevado, certo? Era mais fácil, então, tu pegar um ilustrador, um desenhista, e aplicar, então, sob forma de desenho nas prensas ali, a questão de uma charge, de uma animaçãozinha através do 2D, influindo, então, inclusive, em questões políticas ou até mesmo de propaganda. Se tu pegar um catálogo antigo, a maioria das gravuras que tu vai ver foi feita sob forma de desenho. Exato. Até mesmo o próprio Tio Sam, que você citou anteriormente, né? Ele é uma ilustração, inclusive, de um artista muito conhecido, né? E muitas vezes até anúncios da Coca-Cola também. Acho que muita gente lembra daqueles anúncios antigos, até ficou notório essa questão de arte para as pin-ups, que chamavam, né? As pin-ups eram os desenhos das mulheres atraentes, que chamavam atenção até nas propagandas. Muitas vezes a pin-up ela estava segurando uma lata de cerveja, uma peça de automóvel, enfim, tudo para chamar a atenção, né, do público-alvo. Isso aí. E algo que, através da propaganda, foi largamente difundido, que inclusive foi tão marcado que mesmo anos depois, passado disso, a gente ainda escuta o termo pin-up e consegue associar imediatamente o que é. Certo? Exatamente. E na questão da evolução, agora entrando em mérito do cartoon,
a gente teve a evolução das tecnologias. A TV também fica mais fácil tu fazer uma animação no início dela, é claro, do que tu coletar o material com uma câmera, certo? E aí nasceram algumas propagandas sobre forma do desenho, da animação mesmo, tá? Isso foi um processo bastante demorado, eles tinham que fazer frame por frame, certo? Para depois unir num vídeo coeso com áudio e vídeo e veicular na propaganda, certo? Isso inicialmente começou com takezinhos de 10, 12 segundos e posteriormente vieram animações mais longas. Inclusive, esse é o assunto que vai fluindo para o assunto que o nosso amigo Jake vai falar, porque a partir disso eles viraram então material para trabalho, para falar então de um assunto que se chama animação, desenho animado. Em especial, o estúdio mais conhecido, que tem mais desenhos até onde eu sei, Hanna-Barbera. É contigo, Jake. É isso aí, Johnny. A Hanna-Barbera, ela veio marcando época, né? Eu acho que, para falar assim, sobretudo dessa questão da Hanna-Barbera, eu acho que muita gente que é principalmente da geração dos anos 90 lembra muito bem dos desenhos da Hanna-Barbera. Às vezes pelo nome não lembram dos desenhos, pelo nome Hanna-Barbera, mas quando começa a citar os títulos, a pessoa já lembra naturalmente, já associa aquele estilo de desenho que é muito característico deles, né? O que acontece? Antes de mais nada, quem é essa mulher aí, a Hanna-Barbera? Exatamente esse é o ponto que eu ia tratar agora. Quem que é a mulher Hanna-Barbera? Vamos agora desmembrar a mulher Hanna-Barbera em 2 marmanjos. O que acontece? O quê? Exato. O quê? Elas estavam linkadas. O que acontece? Existe o William Hanna e o Joseph Barbera. William Hanna, ele nunca teve formação artística, e mesmo havia animado qualquer coisa na vida. Ele era Ele era desanimado, exatamente. Ele era mais voltado às questões administrativas. Mais voltado às questões administrativas, foi sempre subindo de posto como diretor nas empresas, enfim. Então, mas ao contrário dele, o outro lado da mulher, que é a Joseph Barbera, é o completo oposto. Era o completo oposto. O Joseph, ele sempre sentiu interesse em trabalhar com animação. Ele teve muita influência do Walt Disney. Foi uma referência para eles. O nosso querido então, ele Walt Disney, né? O Walt Disney. Exatamente. O Walt Disney. Aí ele começou a enviar tirinhas pro jornal, tentava fazer o seu espaço, nunca era chamado. Aí depois foi começando a aparecer as oportunidades para ele, né? Então, o Joseph Barbera foi trabalhar em Nova York, né? E de Nova York ele conheceu, depois no estúdio MGM, que é onde ele começou a trabalhar em 1937, o William Hanna, que também acabou virando um animador, trabalhava na sua frente. A partir daí, Hanna e Barbera passaram a trabalhar sob a direção do Eisner, um diretor de animação muito famoso também. No entanto, ambos tinham bastante, para não dizer completa, liberdade de criação. É que o diretor estava sempre envolvido em mais de um projeto ao mesmo tempo, então ele não podia tomar conta deles, né? Tava solto as galinhas, os dois, né? Cara, pensa se no início da parceria dos dois o cara tivesse em cima e dissesse, não, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Será que a gente ia ter tantos títulos que nem existem agora? Pois é esse o ponto que eu vou chegar logo mais. O primeiro trabalho realizado pelos dois em parceria foi Who Gets the Boots, de 1940. Quero ver se vocês conhecem esse título. Puta merda. Não. O meu inglês tá uma bosta. Traduz pra nós. Então eu já vou chegar e vocês vão reconhecer. Quem estrelava eles era o gato Jasper e o rato Jinx. Mais conhecidos hoje em dia como Tom e Jerry. Puta merda, velho. Nem querendo lembrar. Quem não vem à memória agora um gato tentando espancar um rato com metralhadora, fumando cigarro, tentando se matar? Coisa saudável pros desenhos. Coisa saudável, era um desenho muito saudável. Sábado de manhã, 8h30 da manhã, sentar no sofá e assistir isso aí. Tom e Jerry. Exatamente. Cara, Tom e Jerry foi um grande sucesso, cara. Mas o Tom e Jerry foi produzido para quê? Para o cinema. No intervalo entre os filmes, sempre havia alguma animação, alguma propaganda, como o Johnny estava informando antes. Eita. Então eles faziam curtas de animação.
A animação começou exatamente em curtas. Então eles faziam os curtas do Tom e Jerry. No começo, um dos produtores dele não gostava da ideia. Exatamente aquilo que o Johnny estava apontando antes. Se tivesse alguém para segurar as rédeas deles. Não gostava da ideia, achava um pouco até agressivo, porque o gato estava sempre tentando matar o rato ou comer ele, né? Mas eles insistiram na ideia, acreditavam muito e depositaram confiança nisso. Então, o que aconteceu? Tom e Jerry começou a ganhar uma notoriedade enorme na crítica, não só no público. O público sempre gostou, mas aí começou a ganhar Oscar, cara. Caramba. Então ele ganhou uma fama enorme e o nome deles foi crescendo, do Hanna-Barbera. Só que o que acontece... Da Hanna-Barbera, vamos falar assim, né? O que acontece? Em 1957, a MGM é a empresa, né? Pra quem não conhece a MGM, até pra dar um know-how aqui... Exatamente, a empresa daquele leão, que fazia a abertura dos desenhos isso propriamente do Tom e Jerry. Lá do Madagascar, né? Exatamente, o Alex. Alex, o leão. Eu me remexo muito. Gigantes bocós. O que acontece? Em 1957, a MGM percebeu que não valia mais a pena manter o seu próprio estúdio de cartoons. Por quê, né, pessoal? O cartoon, pra quem não conhece muito da técnica, é muito cara de se fazer. Principalmente curtas de animação com a qualidade que eram feitos. Então, o que acontece? A MGM pensou que tinha uma grande biblioteca de desenhos animados, né? Já tinha sido produzido só do Tom e Jerry mais de 40 curtas, né? Dentre eles, pelo menos 8 premiados pelo Oscar. Então, com a grande biblioteca de desenhos animados que o estúdio havia produzido durante seus 20 anos de existência, era vasta o suficiente para ser redistribuída no circuito de cinema, ou seja, a famosa reprise, né? Então, com reprise eles verificaram que ganhavam um bom lucro, apenas uns 20% a menos do que eles ganhavam lançando novas produções, e ainda utilizavam tudo que eles tinham. Então, eles fecharam as portas do estúdio de animação, todos os animadores foram mandados embora, inclusive a mulher, Hanna-Barbera. Né? O que acontece? Os dois diretores, chefes do departamento de animação da MGM, agora desempregados, que era a Hanna-Barbera, decidiram manter sua parceria, que vinha dando certo desde os 17 anos em que produziram a série Tom e Jerry. 17 anos produzindo Tom e Jerry. Então eles pegaram uma experiência boa, né, pessoal? Capaz. Juntando o dinheiro que possuíam, ambos alugaram um pequeno estúdio em Hollywood, onde produziam os seus próprios desenhos, e grandes desenhos já começaram por ali, né? O que acontece? Eles contrataram antigos animadores da MGM, que também estavam sem trabalho, precisavam sobreviver, né? E naquela época, você sabe muito bem, nos 40, nos 50, não era nada fácil na terra do Tio Sam. Começaram a trabalhar no conceito do primeiro projeto. Não, tem que pontuar que ainda mais com um negócio que não tinha, tipo, o ponto de vista profissional. Quem olhava aquilo ali, eles não diziam, pá, isso daqui não tem futuro, né? Exatamente. Muitas vezes desvalorizado, não ganhando tanto, né, pela produção. Então, eles começaram a trabalhar no primeiro projeto. O primeiro da história americana a se dedicar exclusivamente à produção para a televisão. Então, não se tinha desenho animado para televisão, por quê? A televisão, ela corria uma alta produção. Na televisão, você tem que soltar pelo menos uma coisa mensalmente, a gente sabe muito bem. A gente vê a Globo, a SBT, até mesmo os desenhos animados. Não sei o que é isso, gente. Sei bem. Então, não existiam precursores nesse campo, nenhum precedente estabelecido de métodos de produção ou venda para televisão. Então, Hanna e Barbera começaram a afirmar isso, né? Como assim, Hanna e Barbera? Hanna e Barbera, os dois pedaços da mesma mulher. Eu vou encher o saco. Então, o que acontece? Só que tinha que reformular isso, porque a animação era muito exaustiva e muito cara. Era preciso utilizar um novo método, porque a animação para curtas, e o método Disney, principalmente, que Disney lançou, era de pelo menos 24 frames por segundo, 24 desenhos por segundo, tá, pessoal? Muitas pessoas não conhecem a técnica da animação, como o Johnny havia citado anteriormente. Precisa de 24 desenhos para o modelo Disney fazer aqueles personagens que estão num papel se mexerem, criarem vida. Então eles precisavam reduzir isso. É aí que eles começaram a utilizar o processo de animação limitada. Esse processo já existia, mas eles que ajustaram ele para a televisão. Aperfeiçoaram, exatamente. E fez questão de ressaltar que foi a dupla que realmente otimizou o processo como um todo, né? Olha aí.
O que Joey Barbera e o Bill Hanna fizeram? Reduzir não só o número de desenhos por pé de rolo de filme, então aqueles rolos de filme antigos, né? Às vezes a gente vê nos noticiários. De 16, que era a média entre 16 e 24, foi uma média de 1 ou 2, ou seja, baixava pelo menos a metade dessa animação. Além de cortar etapas inteiras do processo de animação, planejamento ao máximo das poses dos personagens, de cada personagem, e de economizar cada frame possível, ou seja, entre cenários que eles reutilizavam, às vezes aquele cenário só vinha para o lado, se você prestar atenção nas animações antigas da Hanna-Barbera, aquele cenário só vinha para o lado, assim, o personagem andando como se fosse parado, né? Então eles foram utilizando isso. Isso aí é um recurso que tem bastante nas animações da Disney, se tu for assistir. Se eu não me engano, o Mowgli, ele tem uma cena exata de um outro filme da Disney, certo? Ele muda, claro, a ambientação, mas o desenho base tá todo o mesmo ali. Sim, realmente. Até se você pesquisar agora, cenas reaproveitadas das animações da Disney, você vai pegar um monte de exemplo de justamente essa técnica ali que é feita para otimizar o tempo. Exatamente. Hanna-Barbera foram lançando essa moda, mas que já era um pouco utilizada, né, pela Disney. Não era utilizada tanto assim, porque a gente vê a originalidade artística da Disney, mas também era utilizada muitas vezes. Isso. Não, mas se os caras aperfeiçoaram uma técnica que é de 16 rolos para 1, 2... Exatamente. Se os caras não aperfeiçoaram, então ninguém aperfeiçoou essa bosta. Aí, em pouco tempo, com esse método, eles criaram uma nova dupla de personagens. Então é sempre por equipe, vocês vão verificar em todos os títulos da Hanna-Barbera. Uma equipe de 5 ou uma dupla, geralmente. Isso também é um método de propaganda da Hanna-Barbera. O pessoal se via muito entre duplas nessa década de 50, 60. Então dessa vez foi um gato e um cachorro. Ao contrário do Tom e Jerry, eram amigos inseparáveis. Os nomes eram Ruffy e Reddy. Vamos ver se vocês conhecem. Jambo e Ruivão. Jambo e Ruivão, exatamente. Desenho que narrava algumas aventuras da dupla, utilizava repetidamente recursos de zoom e close-up. Então, no close você utiliza só a face do personagem, você não tá precisando animar o resto, né? Então, pra vocês verem como os caras eram muquirana, não queriam gastar. não era isso, né, pessoal? Na verdade, a alta produção pra TV, né? Exatamente. De planos abertos pra dar ritmo, economizando desenhos desnecessários. É que uma vez que tu fecha um contrato televisivo, mesmo naquela época, tu tem que dar conta daquela demanda. Exatamente. Senão as cláusulas vêm e acredito que na época eram pesadas também. Era muito pesado, nossa. E o que acontece? Eles criaram uma linha de produção com animação limitada e essa caracterização dos personagens que eles foram moldando, né? Isso fez com que a NBC comprasse 5 episódios do desenho a um custo de menos de $3 mil por episódio. Valor mais de 10 vezes menor do que a dupla tinha para produzir cada desenho na MGM. Então imagina isso, né? O que acontece? Estreou em 1957, o Jambo e Ruivão, e já começou a ser um sucesso. O público foi gostando cada vez mais. Nunca foi um sucesso de crítica aos desenhos do Hanna-Barbera, já que tem essa questão da animação limitada. Mas é realmente um desenho divertido, voltado mais ao roteiro, mais ao aspecto dos personagens, da caracterização deles, né? Se a gente botar um comparativo, o Walt Disney era a técnica e Hanna-Barbera era a produção. Exatamente. Exatamente. E muito voltado para o humor e para aventura e ficção científica, que depois a gente vai tocar nesse assunto mostrando alguns títulos. O sucesso foi tão grande do Jambo e o Ruivão, em menos de um ano o estúdio já conseguiu o que acontece? Propaganda. Um marketing e uma publicidade ali, um patrocínio, né, da Kellogg's, fabricante de cereais matinais. Um adendo dentro ainda do termo de propaganda: qualquer mídia, qualquer televisão, qualquer rádio, qualquer jornal, muita gente pensa que eles tiram dinheiro do nada. Ele vem justamente da propaganda. Exatamente. Se não tiver alguém pagando para aquele conteúdo ir pro ar, se não tiver alguém financiando, no caso sob forma de propaganda, simplesmente ele não existe. Não, se tu pega um segmento do esporte, por exemplo, cara, times milionários só por propaganda, sabe? Tem a venda da camiseta, tem a bilheteria dos estádios, mas o grande peso do dinheiro vem da propaganda, do patrocínio.
Isso quando eles não estão bancados por um sheik árabe, dono de uma petrolífera gigantesca, né? Exatamente, que bota a marca dele ali na frente da camiseta também, né? Eita, nós. Quase maior do que o próprio clube. O segundo grande sucesso do Hanna-Barbera veio com o Dom Pichote, aquele cachorro azul. É bem antigo, então muita gente não vai conseguir lembrar. Se pesquisar por Dom Pichote, quem é da década de 90 vai lembrar logo. O azul que aprontava várias, né? Como diria o narrador da Sessão da Tarde. Uma galerinha que adora uma confusão. E vai... Exatamente. Cara, agora vamos fazer um apanhado dos títulos do Hanna-Barbera, só para vocês terem uma ideia e relembrarem alguns títulos, tá? Carrega a metralhadora, Jake. Vamos lá, então. Dom Pichote em 58, um ano logo após Jambo e Ruivão. Logo após, já vem um grande sucesso do Zé Colmeia, que começou a ser... Do Zé Colmeia... Conta essa parte. Do Hanna-Barbera... O grande sucesso do Zé Colmeia com o desenho Hanna-Barbera. Logo depois, um grande sucesso também do Hanna-Barbera, que foi o Zé Colmeia. Ele foi lançado em 58, mas ganhou a notoriedade em 60. Porque aí eles lançam programas que juntam um ou dois, ou até mesmo 3 episódios e 3 aventuras também diferentes, de 3 histórias diferentes do Hanna-Barbera. Por quê? O episódio... Exatamente. Então, o episódio da Hanna-Barbera tinha poucos minutos. Uma minutagem de 2, 3, no máximo 10 minutos os primeiros desenhos. Então precisava fazer um compilado em cada programa, né? Bom, Zé Colmeia em 58, vocês lembram bem, né? Pepe Legal em 59. Sim, 58. Vocês lembram bem, 58? Você estava lá, né? Porra! Pepe Legal em 59. Quem não lembra do Pepe Legal, ele era basicamente o cavalo pé de pano do Pica-Pau, só que xerife. Era isso, pessoal. Pepe Legal era um cavalo xerife, tá? Ele tinha como amigo aquele burrinho, o Babalu, ele falava. Ele tinha também um... ele tinha um grande bordão que ele falava alguma coisa pro Babalu, né, se gabando, e depois falava, e não se esqueça disso. Ele falava. Então, o Hanna-Barbera foi fazendo propaganda em cima dos seus desenhos em volta desses bordões, dessa caracterização e desse humor dos personagens. Deixa eu botar um adendo nisso. Em cada país que foi veiculado, ele foi adaptado por uma questão mais traduzida, mais aculturada local, certo? Porque se tu pegar o título original do Pepe Legal, ele tá Kick-Draw McGraw. Kick-Draw McGraw. É isso aí, pra ser tipo um negócio meio faroeste. Aqui, ele foi traduzido pra Pepe Legal, que tem tudo a ver. Tudo a ver. É. Inclusive, o nome já é uma propaganda, já é um nome que chama atenção, então já chama o pessoal pra assistir, né? Pra tu ter uma ideia, em espanhol ele foi traduzido pra Tiro Loco McGraw. Tiro Louco, não sabia dessa, cara. Muito show. Em italiano ele foi traduzido pra Ernesto Sparalesto. Que isso, cara. Muito bom. Pra sueco, não, daí eles generalizaram o máximo. Eles botaram para Texas Jack. Nossa. Segue mais. Cara, logo após vem outros que não são tão conhecidos pelo público em geral, mas que nos anos 90 também marcaram época. Bibo Pai e Bob Filho. Como é que não? Passar mesmo do Pica-Pau. Uau, que memória, hein? Sei lá, só chutei. O pai e o Bob Filho era a história de 2 cachorros, o Bibo Pai, é claro, e o Bob Filho, né? Adivinha? Eram 2 irmãos. Eram 2 irmãos. Não, sério, eu quero o Bibo Pai e o Bob Filho. O Bob, o pai, e o Bibo Filho. Não diga. Meu mundo caiu. Eu sempre achei que era meu irmão. Exatamente. Esses nomes, eles causavam uma confusão incrível na mente das crianças. Bibo Pai e Bob Filho, na mesma época, Olho Vivo e Faro Fino. Então, pra você acertar o nome, cara, não era muito fácil, sabe? Ainda mais Olho Vivo e Faro Fino era uma história de um gato e um rato detetives, cara. Isso foi muito baseado em Sherlock Holmes. Então você vai ver que cada título do Hanna-Barbera se baseia numa história, em algo que tá acontecendo também na época, né? Já era difícil para as crianças normal, calcula para nós que tinha TDAH. Exatamente. Nós que tava comendo terra ali, que? Olho Vivo, Faro Fino.
Olho fino e faro vivo. Exatamente. Nos anos 60 veio uma grande produção que até hoje é conhecida e tá pelo menos no top 3 de mais famosas do Hanna-Barbera, Os Flintstones. Yamadabadu! Que merda! Vilma! Traga mais cuidado que dinossauro. Cara, os Flintstones foi tão sucesso que foi passado no horário nobre nos Estados Unidos, cara. Ou prime time, como era conhecido. Então era baseado em sitcom. O Flintstones é uma sitcom americana, só que na Idade da Pedra e utilizando tecnologias, entre aspas, eram utilizadas por dinossauros, ou até mesmo pedra. Tudo era pedra e dinossauro, né? Acho que vocês lembram. Guindaste era um dinossauro de pescoço longo. Era legal que era antes de Cristo e eles comemoravam o Natal. Whatever. Não, só por conviver humanos e dinossauros já é uma loucura, né, cara? Ah, foda-se, né? O importante é o roteiro. Aí que tá. O importante é o roteiro, não o sentido. Sim, tinha vários crossovers assim, então, os Jetsons visitando os Flintstones, e depois nos outros títulos vai ter isso aí bastante. Virou uma suruba de Hanna-Barbera depois de um tempo, né? Não dá pra saber mais nem quem que era Hanna e quem que era Barbera. Depois veio também o Leão da Montanha, que era aquele leão azul com um colarinho. Inclusive, para aproveitar essa situação do colarinho, era um recurso também utilizado para animação. Muitos personagens tinham colarinho, ou tinham um lenço, tipo Pepe Legal. Por quê, pessoal? Esse colarinho era a limitação onde eles iam animar. Eles iam animar só a cabeça, muitas vezes. Então, o corpo estava ali paradinho, ele falava, olhava para trás, olhava para o lado, e o corpo parado e só animavam a cabeça. Por isso o colarinho, era a limitação ali para eles. No início eu não sabia diferenciar bem o Leão da Montanha e a Pantera Cor-de-Rosa. Nossa, é pior que não. Nossa, é muito... Complica, é isso que a gente fala de TDAH, né? Eu digo, tá, mas já passou esse desenho, tá passando de novo. Putz. Depois, em 61, veio o Manda-Chuva. Manda-Chuva é um dos desenhos que eu mais adoro do Hanna-Barbera. Um monte de gatuno malandro de São Francisco. Não, Nova York. Eles moravam, inclusive, bem perto da ponte ali. Rio de Janeiro. De Manhattan. Exatamente. Cara, Manda-Chuva também era muito legal. Os Jetsons vêm em 62, que é basicamente uma reformulação dos Flintstones, só que pro futuro, né? Uhum. Depois vem logo em 62 também Tartaruga, Tuxê e Dum Dum. Era muito show, cara. Nossa, a Tartaruga Tuxê também acho que foi uma das primeiras dubladas, inclusive, pro Brasil, e primeira memória que o pessoal tem da Hanna-Barbera é Tartaruga Tuxê, né, cara? Cara, Tartaruga Tuxê, quem não se criou assistindo, sai desse vídeo, pelo amor de Deus. Não, continua até o final que vai ter o Marvel. Depois a gente vai falar coisa atual, fica aí. Em 64, eles começam a linha pro juvenil e adulto, porque tem alguns desenhos também do Hanna-Barbera que não é exatamente só aqueles personagens pequenos, animais antropomórficos. Então tem o Johnny Quest, lançado em 64. O que tem? Johnny Quest, cara, era uma aventura estilo Indiana Jones. Então o pessoal, eles resolviam algum caso, tinham que resgatar alguma pessoa, até mesmo algum item místico. Cara, Johnny Quest era incrível, era uma animação mais realista. Era o que eu ia dizer, ele abandonava a questão cartoonizada, ele parecia meio que umas gravuras, sabe quando tu pega a foto e tira a qualidade gráfica dela, tenta cartoonizar ela, sabe aqueles efeitos? Exatamente. Parecia bastante isso. O Johnny Quest foi a primeira produção que eles fizeram aliados ao Alex Toth. Alex Toth era um quadrinista muito famoso também na indústria, e ele tinha esse estilo bem marcante pelo realismo e muita sombra também, os character designs deles, que eram os designs de personagem muito criativos também. Então eles começaram assim, pode ver que Johnny Quest é como se fosse um quadrinho animado, história em quadrinhos animado. Logo depois, em 64, voltaram aos cartoons, né, os personagens mais humorizados. Aí vem Maguilo Gorila, que era um gorila que o vendedor tentava vender, e o cara era como se fosse um pica-pau com
com perna longa, assim, o cara era muito irritante, então ele não conseguia vender o gorila, ficava lá na frente da loja enchendo o saco, né? Eram estruturas bem semelhantes, todos os títulos, eles tinham tipo uma dupla principal e um roteiro de peripécias. Exatamente, e iam imitando aquilo, meio com um modus operandi do Chaves, assim, vai imitando... Daí tu tá brincando no outro vídeo, a questão do volta lá assistir primeiro. E cara, aí avançando um pouco mais, tem a formiga atômica, atriônica, formiga atômica. Eu me lembro sempre disso, cara, não preciso nem pesquisar, eu sempre vou me lembrar disso. Oi, Ítalo. Oi. O Jake se empolga, né? Olha, o capacete era igual. Cara, depois veio, na mesma época veio o Zé Buscapé, que era uma família bem estilo bluegrass, assim, aquela família dos Estados Unidos, do interiorzão, assim, que mora numa montanha, que vivem só de feijão enlatado. Os redneck. Isso, os redneck. Eu gostava muito do Zé Buscapé, porque o próprio Zé, ele tinha uma fala que era muito boa, cara. Ele explicava as coisas direitinho pros filhos e pra família. É mais ou menos assim como ele falava. Aí você vai comprar aquilo amanhã na feira. Tá bom, então. E compra aquilo lá também pra mim. Cara, ele foi o primeiro Mano Lima que eu conheci na vida. Mano, e quem não tinha um adesivo nos anos 90... do Zé Buscapé no carro, segurando uma estiopa com a escrita vigiado 24 horas por dia. Nossa. Não viveu aquela época. Agora você lembrou uma coisa muito boa. Cara, logo, junto com o Zé Buscapé, nos mesmos programas, foi lançado também o Esquilo Sem Grilo. O Esquilo Sem Grilo, cara, ele foi referenciado no próprio 007, cara. Era muito engraçado, porque o Esquilo Sem Grilo, né, obviamente um esquilo que era detetive, ele fazia disfarces incríveis. Às vezes ele tinha alguns blocos, eu lembro muito bem. Ele era disfarçado do chefe dele numa sala de reunião, aí o chefe dele era disfarçado nele, aí a empregada era disfarçada no cachorro. Ia fazendo esse jogo, sabe? Pegava muito de surpresa, era um tipo de piada muito bom, sabe? Bem usado. Cara, outro que marcou época logo depois, os Impossíveis em 66, que eram os 3 heróis que um se transformava em água, outro se transformava em mola e o outro era o Multi-Homem. Era uma banda bem baseada nos Beatles. Então, o Hanna-Barbera sempre levava junto consigo a fama de alguma outra produção, né? Eu acho que tinha um deles que eu confundia com o Freakazoid, se eu não me engano. Freakazoid? Tá, sim. Não lembro direito, mas acho que é o Homem Fluido, se eu não me engano. É, por causa do F no peito. Dislexia, TDAH é um troço muito bacana esse tema. Bem, né, cara? Cara, logo depois veio de novo a produção do Alex Toth, que foi o Space Ghost. Acho que alguma penca aí dos anos 90 lembra do Space Ghost, porque ele foi um herói, assim, que marcou a época, cara. Ele tinha aquele bracelete e cada botão do bracelete era um poder diferente. Ou ele ficava invisível, ou era uma barreira, um raio. Uma fusão do Batman com o Superman. Com a manopla do infinito. É, tipo isso. Exatamente, Batman, Superman no espaço. Batman, Superman e Lanterna Verde, entendeu? Cara, logo após veio também a produção, eles começaram a fazer produções dos heróis dos quadrinhos. Por exemplo, em 67 veio os 4 Fantásticos. Acho que eu não preciso falar quem que é, né? Quarteto Fantástico muito bem animado pelo Alex Toth também, que marcou a época, cara. Eu lembro muito bem no canal Boomerang da TV a cabo. Uma TV a cabo paga pela minha família. O tipo de conexão gatuna, vamos supor, né? Oi. Passa Piratas do Caribe nessa TV a cabo. Nossa, Piratas do Caribe é o que mais passa, por coincidência, cara. Que legal. 17 também foi lançado pelo próprio Alex Toth, Os Herculoides. Cara, eu acho que muita gente lembra desse, hein? Esse era uma família, um homem, uma mulher e um menino, que eram amigos de ETs. Cada ET tinha o seu poder. Olha só, a marihuana era bem utilizada na época, né? Não, era bem utilizado, cara. Eu ficava empolgadíssimo com os Herculoides, cara. Eu achei que tu ia dizer com a marihuana. Não usem drogas, pequenos padawans. Cara, logo após veio o Homem-Pássaro. Homem-Pássaro! Cara, era incrível, né, o Homem-Pássaro. Cara, aí logo após, em 68, veio aquele desenho que a gente teve a nossa abertura ali, né?
Corrida Maluca, cara, isso marcou época no SBT, cara. Eu acordava às 9 da manhã pra assistir Corrida Maluca, cara. Foram apenas 34 episódios da Corrida Maluca. Vocês estão vendo que tá linkando com o próximo assunto. A Hanna-Barbera, ela começou a fazer animação, além dos personagens originais dela, de heróis. De heróis em quadrinhos, heróis sérios. Como ali o Face Ghost, que ele citou, o Quarteto Fantástico, quer dizer, os Quatro Fantásticos. Exatamente. Logo mais à frente também tem os Super Amigos, né, cara? Olha ali. Marcou a época também, da DC Comics. Amigos em 73, foi dublado inclusive pela Herbert Richards. Marcou a época, né, cara? Cara, essa época foi muito boa pra Hanna-Barbera também, fazendo um looping temporal aqui, porque logo após 73 também veio a Família Addams, cara. Quem não lembra desse desenho marcou a época, né? A música também. Cara, inclusive a Família Addams não era tão conhecido na TV, eles tinham uma série na TV, né? Mas em 73, com a animação da Família Addams, que inclusive já mudou bastante o design de personagens. Se vocês pesquisarem a maioria das animações da Hanna-Barbera e a Família Addams, já tem um estilo bem diferenciado. Ali eles começam a virar a chavinha e se modernizarem para o que o público exigia naquela época, né? Os Super Amigos, que a gente mencionou antes, cara, foi algo assim que chamou muita atenção, porque todo mundo ficava animado, querendo ver uma animação da Liga da Justiça. Super Amigos veio para quebrar a cabeça da galera, né, cara? Super animado querendo ver a animação, olha aí. Cara, aí vem vários títulos famosos também. O Scooby-Doo, é claro, não mencionei, mas o Scooby-Doo foi um dos primeiros e um grande sucesso também da Hanna-Barbera, né, claro? Scooby-Doo, cadê você? Exatamente. E, cara, eu acho que é isso. O que eu queria mencionar é que realmente tem uma grande ligação com a Marvel, que é um assunto que o nosso Ítalo Lenhador vai mencionar agora, porque tem os Quatro Fantásticos, tem os desenhos dos Super Amigos, que tudo tem a ver com super-heróis. Agora eu passo a bola pro Ítalo. Então, galera, para ver mais dessa questão, até pelos quadrinhos, como o pessoal sempre ficou muito inspirado para ver super-heróis, ver questão de ação, e como eles querem trazer isso de volta, agora vai sair tanto uma animação quanto uma HQ da Marvel que se chama What If, que é mais ou menos já dentro da fase 4 da Marvel, onde eles vão contar algumas histórias do UCM. Meu queridinho, pra quem só sabe o português e sabe mal, que nem eu, o que significa What If? Digamos assim, IC. IC. Então, como vai ser algumas histórias do UCM da Marvel, que é o universo cinematográfico deles, vamos supor, se o Hulk tivesse batido no Thanos, coisa que não aconteceu, se o Thor tivesse acertado o Thanos com o machado direto na cabeça, ele não teria instalado os dedos, aconteceriam outras coisas. Então eles vão pegar algumas histórias em si vão representar como se tivesse, até uma das principais, se o rato dentro da van não tivesse pressionado o botão, então o Homem-Formiga não teria saído do universo quântico. Então algumas coisinhas que vão ser muito boas para ver. Só que porque dentro do universo Marvel eles exploram bastante a questão do multiverso, né? Exatamente isso que vai ser feito. Porque como um filme geralmente liga ao outro, uma série, um quadrinho, é sempre bom tu ver ou assistir nessa questão, ou até ler o próprio quadrinho para entender melhor a história por trás. Porque agora em 2019 nem tanto. Agora em 2019? Então... no loop temporal do rato. Em 2019, julho, na Comic Con de San Diego, teve uma entrevista do Kevin Feige, onde ele passou mais ou menos o que seria para 2020 a 2021, em torno de 10 a 11 títulos que seriam agora para dividir melhor a questão do universo, porque não é que saturou a questão do... deixa eu ver, teve Marvel, depois a gente colocou os filmes do Spider-Man que eles estavam tentando trazer. E longe de casa, perto de casa, dentro de casa. Yola em casa. E Vingadores, até porque Vingadores foram 4 ou 5 filmes direto, entre ter que assistir um, depois ter que assistir a continuação,
depois ter que ver o terceiro filme para entender o que acontecia. Então ficou meio confuso no início para o pessoal, tanto que eles tiveram que lançar uma lista com quais eram os filmes e na qual ordem certa para tu entender. Então agora eles vão dar uma reformulada nisso para já não acontecer mais. Então eu lembro, na época, que foi uma explosão, isso explodiu a mente da galera, cara. Nunca teve um planejamento de produção assim, exato, pensando a longo prazo. Chegava o fim do filme e simplesmente acabava. Já no primeiro do Homem de Ferro, no final dele, tinha uma imagem sequência mostrando o início de um outro filme, ou dando um spoiler, deixando o pessoal mais atiçado para assistir. Isso. O cara ficava no cinema ali se mijando, louco pra ir pra casa comer, e não vinha a maldita pós-cena, cara, dos pós-créditos. Pra casa comer porque a pipoca custava R$34. Exatamente. Só que como teve a pandemia, teve esses contratempos, algumas coisas ficaram adiadas para agora e outras vão sair só em 2022. Então, o que já começou, dá para falar, foi agora dia 15 de janeiro, foi lançado a minissérie da WandaVision. A pessoa vai dizer, não é a série. Não, porque geralmente série tu vai ter 1, 2, 3 temporadas. E o pessoal tá fazendo só essas minisséries com alguns episódios para dar ênfase pro filme. Então, na questão da WandaVision, o que eles vão fazer? Ali na série eles vão contar um pouco a história de como ela vai dominar a questão da magia, literalmente ela meio que vai reencarnar a Feiticeira Escarlate, ela vai herdar esse poder e ela vai ter ligação provavelmente com o filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Caracas. Então, pra tu assistir esse filme vai ser provavelmente só no que vem em 2022, o do Doutor Estranho. Oi, mas daí tu já tem... Oi. E nessas 14 milhões de possibilidades de futuro, vai ter um Quarteto Fantástico que vai sair um filme bom? Olha, eu tô esperando que o próximo seja, porque... Vou te falar. Cara, filme bom e Quarteto Fantástico não casa essas duas. É complicado, viu? Então, até a questão pro segundo filme dessa lista, nós temos até o próprio filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Ele sai dia 24 do ano que vem. Também a gente vai ter o filme da Viúva Negra, que era para ser estreado dia 1º de maio do ano passado, e agora vai ser... Mas ela já não faleceu? Faleceu? Não, quem faleceu foi o marido dela, agora ela é viúva. Porra. Então agora ele vai passar em maio, dia 1º de maio de 2021, finalzinho de abril, 1º de maio, pelo que eles estão especulando. Vai passar alguns acontecimentos depois de Vingadores Guerra Civil e eles vão mostrar algumas interações do que fortaleceu a amizade dela com o Gavião Arqueiro. Porque como alguns atores estão ganhando um cachê muito alto, eu acredito que eles vão ser descontinuados. E falando na timeline da Marvel, cara, parece que vai lançar um novo curso agora no Senai, entendendo a timeline da Marvel, porque, cara, cada vez que eu quero tentar entender, eu tenho que pesquisar em pelo menos 4 sites diferentes, velho. Dá pra ver também na questão, além da Viúva Negra, vai ter depois a minissérie do Falcão e do Soldado Invernal. Era para ter sido lançado em setembro, outubro de 2020, mas foi adiado agora para quando terminar a WandaVision. Então, início de março. Isso conta a história que depois que o Joe Biden ele passa o escudo pro... Eles são muito parecidos. O Soldado Infernal. Ô louco, é o Alastair. Segue o baile. Então, ali nessa questão da minissérie, a gente vai ter o vilão Zemo, que ele é responsável por liderar os Thunderbolts, que é uma equipe de vilões lá das HQs. Quem já leu vai ficar bem animado pela questão. Então eles possuem os propósitos maliciosos, mas depois, com a chegada do novo líder, eles decidiram dar uma mudada. E aí a Marvel vai pretender colocar essa série, já que ela é mais ação e não questão de poderes mágicos, para ser mais puxado pro Capitão América. Pra mim, como eu não gosto muito do Capitão América em si, do filme, não vai fazer tanta diferença. Quem diria que o vilão seria o Zemo? Já um outro filme que vai vir com tudo pra querer roubar a bilheteria, como estão falando, é o filme dos Eternos. Então, ele era para ser lançado final de novembro de 2020 e vai ser adiado praticamente um ano. Outubro de 2021, agora ele é lançado.
Filme de velho, né? Os Eternos. Os Eternos. Literalmente isso, porque os Eternos, eles apresentam uma proposta de ser uma outra equipe de super-heróis do CM da Marvel, tá? Praticamente fazendo uma rixa com os Vingadores, já que a DC Comics, que é a rival principal da Marvel, não conseguiu nem chegar perto do filme da Liga da Justiça. Tu ainda chama de rival? Você chama de rival isso? Eu chamo de amiguinho, cara, que tenta fazer a mesma coisa. Cara, Tá complicado. Para termos de futebol, eles botaram os reservas a jogar porque não tinha um clube rival. E aí, Né? Exatamente. Então, o filme dos Eternos, ele vai contar a história de como os Celestiais, que eram deuses da época que possuíam o poder das joias do infinito, vão criar alguns guerreiros alienígenas imortais, só que eles vão deixar eles aqui vivendo na Terra, isolados. Então eles vão viver em segredo por milhares de anos, e depois dos eventos de Vingadores Ultimato, quando houve o estalo, vai acontecer algumas coisas, e daí vão sair como vamos dizer assim, da sombra, os Deviantes, que foram outros monstros criados também pelos Celestiais. Eles usaram os poderes de grupo para passar adiante, só que acabou dando probleminha. Cara, inclusive em curiosidade quadrinística, os Eternos é produzido, desenhado ainda lá nos anos 60, 70, pelo rei dos quadrinhos, o Jack Kirby. Cara, Jack Kirby também foi autor de X-Men, de Quarteto Fantástico. Quem não conhece, por favor, pode pesquisar aí, porque Jack Kirby é o rei, cara. E a história dele é incrível. Um dia eu quero trazer aqui nesse podcast. Fizeram até um joguinho pra ele, né? Sei lá, o Kirby. Dia 8 de julho, então, 2021, a gente vai ter o lançamento do Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Shang-Chi, pra quem não conhece, ele é um lutador literalmente inspirado no Bruce Lee, onde o grande vilão desse filme vai ser o Mandarim. Assim, a gente, quem sabe, pode esquecer o Mandarim falso do Homem de Ferro 3, que aquilo lá foi feio. Meu Deus. Que filme, né? Que filme em geral, cara. Pula. Então, e como ele é da Marvel em si, o Shang-Chi é o lutador mais forte, ele não tá nem aí se tu é mutante, semideus, celestial, deus em si. Ele desce a porradaria em todo mundo, meu. Esse é um filme eu ouvi falar que o Mandarim original ele tem anéis de poder. Que são a Lenda dos 10 Anéis que ele vai atrás para poder impedir. Esse então, é o modelo de pessoa perfeita da sociedade. Ele não vê preconceito em ninguém, ele desce por todo mundo. Aí que tá. Então vai ter mais 2 séries, que vai ser a do Gavião Arqueiro, onde eles vão mostrar ele se aposentando, até porque, como eu falei, o pessoal tá ganhando muita grana em cima, o cachê tá muito alto, e eles vão passar o manto para a Gavião Arqueira. Só que se eu não me engano, eles não decidiram quem ia ser a atriz. Vai ter a série do Loki, que essa eu tô esperando, tô muito ansioso para assistir, porque dentro do... Mentira, isso é mentira. Dentro dos Vingadores Ultimato, em uma das cenas, quando eles vão devolver as joias, o Loki acaba pegando o Tesseract e ele foge. E aí eles vão contar a partir dessa história o que acontece. Cara, isso eu tô ansioso, porque vai ser uma conexão direta com o universo do cinema, cara. Exato, por mais que seja uma minissérie que vai ter 10 episódios no máximo, o pessoal tá muito empolgado para assistir. Então, eu acredito que vai sair depois do final da série do Gavião Arqueiro. Quem sabe junho, julho, eles ainda vão botar. Uma dúvida, Ítalo, acho que isso tudo vai lançar no momento, já que estamos praticamente sem cinema, tudo pra Disney Plus? Então, os filmes não. Os filmes ainda estão sendo para cinema. Alguns lugares ainda estão passando, que nem no nosso caso aqui, região da Serra, teria cinema em Nova Prata, mas está fechado. Então, Bento Gonçalves está passando os filmes. As minisséries, sim, aí direto na Disney Plus. Ah, entendi. Então, um outro filme também que não pode ficar de fora é a questão do Thor Love and Thunder, que vai ter o retorno depois que ele saiu com os Guardiões da Galáxia. Provavelmente ele vai aparecer no 3, mas a questão do filme em si vai ser muito bom. Só o que tá me deixando um pouco incomodado é que teve especulações que a namoradinha dele apareceu, que a Jane Foster teve no stand do lançamento do filme, tá? E apareceu uma foto dela levantando o Mjolnir. E as más línguas dizem que ela vai ser a nova Thor. Nova Thor, eu também ouvi falar sobre isso.
Pra mim, se for isso, vai ser bem podre, porque a atuação dela é bem ruinzinha e ela não tem a mesma carisma que o Chris Hemsworth. E que aí? Pra mim, então, né? E aí, você que é fã, você aguenta uma tora? Tora, eu ia falar Tora, exatamente. A minha dor racha no meio. Ô, louco! Ô, louco, que é isso? E, por último, mas não menos importante, pra quem é do início dos anos 2000, foi anunciado o novo filme do Blade, Caçador de Vampiros. Nossa, isso chegou a arrepiar aqui, cara. Sim, cara. O pessoal não informou se vai ser um reboot da primeira trilogia ou se vai ser continuação direta. E, infelizmente, é claro, não vai ser interpretado pelo Wesley Snipes. O quê? Infelizmente, não. Dizem que ele vai fazer. O melhor camper do cinema, o Wesley Sniper. Dizem que ele vai E ter. ainda é brasileiro, é brasileiro, Wesley Sniper. Como é que vai fazer um negócio desse? Complicado. Falaram que ele pode aparecer em algumas cenas do filme por questão mais de nostalgia do pessoal. É tipo mas Django, tirando isso. tipo Django Livre? Tipo isso. Mas tirando essa questão, acho que vai ser um bom filme, sim. Parece que o ator que vai interpretar o Wesley Snipes é o Mahershala Ali. Ele já fez o Luke Cage também. O plano do Luke Cage. Ele fez o vilão no Luke Cage, na série Luke Cage, que também é da Marvel. Mahershala Ali? Mahershala Ali. Mahershala Ali. Allahu Akbar. Mas então, para finalizar mesmo essa questão da fase 4 da Marvel, eu acho que realmente o pessoal vai esperar o filme do Homem-Aranha, o novo. Falam. Ele tá agora onde com relação à sua casa? Olha, da minha casa acho que ele tá bem longe. Bem longe da minha casa. Spider-Man, conhecido como Miranha. Miranha. Mais ou menos uns 3 km. Então. Cara, eu tô bem ansioso mesmo por essa nova fase da Marvel. Eles estão apresentando um material diverso, né? E trazendo bastante títulos antigos, novos, Sim, diferentes. Exato, isso que o pessoal cobrava deles. Porque eles achavam que ia ficar só em cima. Vingadores, aí filme solo de continuação. São filmes bons, alguns a gente pode deixar de lado, mas mesmo assim são filmes bons. E como a DC não consegue acompanhar essa questão, eles lançaram pra mim um filme bom. O primeiro da Mulher Maravilha foi show de bola. Esse segundo que lançaram, da 1984, o filme é literalmente uma bosta. Ô, porra, teve a Mulher Maravilha e depois pulou pro 1984? Os caras não sabem contar. Cadê os 1982 filmes no meio ali? Eles estão tipo a Microsoft, não sabe contar. Quanto? Windows 7, 8, 8.1 e o 10. De quanto de 7 até 10? Então. Esperamos que a DC continue, né? Calma aí, então, seguindo parâmetros, já que eles se inspiraram na Microsoft, eles estão fazendo um bom bosta. O próximo da Mulher Maravilha vai ser bom. Esperamos que sim, porque senão tá complicado. E o que o pessoal tá falando bastante do filme do Homem-Aranha em si é que viram tanto o Tobey Maguire, que foi o principal, a primeira trilogia, e o segundo, eu não vou lembrar o nome do cara que fez a segunda linha do Homem-Aranha, porque eu não assisti ele. O espetacular Homem-Aranha? É o Andrew Garfield. Andrew Garfield, obrigado. Andrew Garfield. Eu adorava os desenhos, cara. Garfield. E viram eles já gravando também. Então há possibilidades de abrir o multiverso e ele pedir ajuda dos outros Homem-Aranha pra fazer É o multiverso do Miranha, porque tem o multiverso da Sony e agora tem o multiverso da Marvel. Exato. Tanto que saiu o desenho, a animação Homem-Aranha no Aranha-Verso, onde tem várias opções. Cara, essa animação é a melhor dos últimos 10 anos, pelo menos. Muito, muito boa. Pra finalizar mesmo, a questão é o filme do Homem-Aranha pra fase 4. Então, pelo menos esse ano, quem tiver Disney Plus ou Torrent pode ter acessos. Não, Piratas do Caribe? Não, Miranha, né? É verdade. Tá. Vão poder assistir esses belos filmes que estão por vir. Esses filmes maravilhosos. Tabelando as séries e os lançamentos. E dica da semana, pra quem ainda não assistiu. Semana, a gente é quinzenal, cabeça.
Não, dica da semana. Quem quiser assistir. Essa semana, desse dia. Tá, vamos lá. WandaVision, pode assistir a série, porque os 3 primeiros episódios você vai ficar bem perdido. Mas Eu quero saber de uma coisa. Calma. Como que vai funcionar a programação do SBT quando a WandaVision for passar lá? Porque aí vai ter as visões da Raven e a visão da Wanda. Cara, eu vou bugar de novo, cara. Vai ser depois da Praça Nossa! Meu chapéu. Se você, pequeno padawan, aguentou até aqui, bom, você é um guerreiro. Faz o favor de compartilhar, curtir, fazer a puta que pariu, comentar aqui nessa merda. E a gente lê, a gente fica muito faceiro. O último vídeo teve uma repercussão até maior do que a gente esperava. A gente não estava esperando muito nada. maior. Ele não tava Muito esperando. legal, muito obrigado aí pro pessoal. Ele teve uma repercussão maior do que a gente esperava, porque a gente não estava esperando bosta nenhuma. Mas o que zero já era ótimo, né, Johnny? Olha, eu vou dizer que nem minha mãe escutou. Mas enfim, se você gostou desse material, ajuda a compartilhar, vai ajudar bastante, tá? Num futuro próximo, talvez a gente vai ter então convidados para falar de mais assuntos, tá? A gente vai se manter a princípio quinzenalmente, trazendo então novos conteúdos. É claro, um conteúdo puxando o outro, até porque o nome do projeto é Linkados, tá? Fazendo que então não se fale apenas uma coisa só no mesmo podcast, e sim a fluidez tanto das nossas opiniões com os assuntos interessantes. O meu muito obrigado de Jake. É isso aí, pessoal. Ele já passou a visão, a Wanda. E eu quero... Eu quero agradecer muito o carinho de vocês com o último podcast. O pessoal gostou muito, comentou, já tem sugestões de novos temas. E é como o Johnny falou, a gente pretende ainda fazer muitos programas legais aí, agradar o pessoal. Nessa pandemia, cara, o que a gente tem é poder dar risada, comentar sobre as nerdices que a gente gosta. Fala aí, Italo. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou aí para escutar essas abobrinhas, as nossas piadinhas também. E que se tiver alguma ideia para passar para nós, um assunto que acha interessante, manda para nós, coloque nos comentários, que eu acho que é bastante válido, porque daí a gente sabe que o pessoal também gosta. Às vezes a gente pensa, não, vou falar sobre isso, ver o que o pessoal acha, e também é bom escutar o nosso público. Isso aí, manda essa sugestão no e-mail podcastlinkados@gmail.com. A gente vai ler, quer dizer, a gente vai ler certo, todos os e-mails, a gente vai verificar aquilo que tu gostaria que a gente falasse e também vai apresentar um pouquinho do que você tem para dizer. O meu muito obrigado a você, pequeno padawan. Lembre-se, a foice está já com você.